Trump assina um memorando que fala sobre um impeditivo do Irã ter suas armas nucleares e cogita a destruição total do país caso algumas condições sejam estabelecidas. Garante também, em entrevista conjunta com Benjamin Netanyahu, que irá deslocar a população palestina para reconstruir o território de Gaza, inclusive fazendo o que ele chamou de Riviera do Oriente Médio. Óbvio que grande parte da comunidade internacional condenou essas ações, inclusive o Brasil, que criticou publicamente o governo americano, não só pela questão do deslocamento de palestinos, mas também porque as atitudes são bravatas do Trump, segundo o presidente brasileiro, e alega que o mundo depende tanto dos Estados Unidos quanto os Estados Unidos também depende do mundo. O Trump, inclusive, que tira os Estados Unidos da UNRWA e também do órgão Direitos Humanos da ONU e cogita a sair da própria organização como um todo. Enquanto Zelensky, para finalizar, garante que está disposto pela primeira vez, ao longo de quase 3 anos de guerra, a se reunir presencialmente com Putin para deliberar sobre o final do conflito. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Fevereiro tá aí e com ele uma dica super importante para você. Use as roupas da Insider, as melhores, mais tecnológicas e o melhor custo-benefício em vestuário no Brasil. Falo isso com toda a propriedade, tá? Porque já usava a marca mesmo antes de fechar a parceria. Cara, eu tô falando pra vocês, por exemplo, do mês de fevereiro que tem carnaval, festas, eventos, e com esse calorzão pode dar aquele suor e tal. Sabia que a Insider, ela tem tecnologia anti-odor, que inclusive absorve e evapora o suor muito mais fácil? Fora que você, por exemplo, tem a tecnologia de colocar a camiseta e ela vai desamassando só com o calor do seu corpo. O cara é muito prático, tá? Até porque, como o estilo dela é atemporal, você consegue compondo looks aí diferentes, ficando bonitão e ainda, né, marcando aquela presença aí nos eventos. Eu que me desloco, dou aulas, palestras, enfim, tenho que ter uma roupa confortável e bastante prática para usar no meu dia a dia. Tendo acesso a essas informações, cara, veja aqui, ó, cupom, link na descrição, Prof. Ricardo, você vai ter acesso a todas as roupas da Insider. Falo da camiseta, mas, por exemplo, estou inclusive usando a bermuda agora, e tem as meias da Insider, as cuecas, que são, assim, maravilhosas, tá? Parece que você nem tá usando nada, galera. Dica, tá? Dica, use as cuecas da Insider. Usando o meu cupom aqui, ó, você vai ter acesso a um desconto exclusivaço. Então, não perde a oportunidade. Usa a Insider, o melhor custo-benefício em vestuário do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, ontem a gente teve a assinatura de um memorando por parte dos Estados Unidos, lembrando que o governo Trump recebeu o Benjamin Netanyahu, que foi a primeira visita internacional do Trump enquanto chefe de Estado, e tem o grande inimigo de Israel no Oriente Médio, que é o Irã. Esse memorando fala sobre a impossibilidade, com a atuação bem decisiva dos Estados Unidos e os seus aliados regionais, do Irã ter suas próprias armas nucleares. Vai lembrar, pessoal, que o Irã, ele enriquece sim urânio acima do permitido, embora alegue que não tem finalidade bélica. Mas a gente sabe que quando você enriquece urânio acima de uma porcentagem, geralmente não é para fins energéticos ou para fins medicinais, e sim para fins bélicos. Tudo isso passa por um longo processo, né? Quando a gente teve a assinatura de um acordo do governo Obama com o governo iraniano, lá em meados de 2015, que previa que o Irã abriria o seu país para inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e, em troca, teria o fim das sanções. O Trump se revoltou em 2018 com esse acordo, alegando que estava ajudando a financiar o Irã, que é um inimigo de Israel, e que o Irã mesmo assim continuava a enriquecer urânio, podendo ter as suas armas nucleares, e saiu do acordo. Para piorar ainda mais a relação, a gente teve ali a morte do Qasem Soleimani, que era a grande liderança militar iraniana, por meio de uma ação efetiva do Trump. Desde então, o Irã, ele enriquece urânio acima do permitido e fala que a ONU, ou os Estados Unidos, ou os países europeus, enfim, não tem autoridade para contestar esse enriquecimento de urânio. Já tem as armas nucleares? Talvez tenha a capacidade e já tenha realizado alguns testes, mas é tudo na casa da especulação. Muito possivelmente ainda não tenha, mas que pode estar no caminho, isso pode. Por conta disso, o Trump considerou que isso não pode acontecer. Inclusive, ele falou que tinha dúvidas sobre o memorando, mas que acabou assinando assim mesmo. E aí foi feita a pergunta, né? Poxa, mas Trump, tomar uma medida assim tão decisiva contra o Irã, que é um inimigo geopolítico dos Estados Unidos e de Israel, não te traz algum tipo de problema? Algum tipo de risco à sua vida?
Lembrando que o Irã, ele promete, desde que os Estados Unidos tiraram a vida do Qasem Soleimani em um ataque no Iraque, fazer uma retaliação contra o Trump. Inclusive, investigações durante a própria eleição americana colocava que o Irã estava disposto a fazer um ataque internacional para aniquilar o Trump, e ainda tem esse objetivo. O Trump falou que ele sabe que existe esse risco, mas que ele já deixou instruções muito claras da possibilidade de destruir completamente o Irã caso o Irã haja contra a sua vida. Ou seja, seria uma guerra generalizada no Oriente Médio. Ele foi lá, né, e vamos colocar assim, retificou as suas declarações, colocando, olha, entenderam errado, estão super exagerando o que eu falei. Eu coloquei que é só na possibilidade deles atentarem contra a minha vida. Mas eu quero fazer um acordo. Para mim, o ideal seria um acordo de paz, com abertura e fiscalização das armas nucleares. Eu quero me reunir com Pezeshkian, que é o atual presidente iraniano, para tentar fazer algum tipo de estabelecimento de acordo de paz. Não entendo errado. Mas que ele ameaçou destruir caso o Irã atente contra a sua vida. Isso, de fato, ele colocou que ele até já deixou instruções para os seus sucessores ali na Casa Branca. Enquanto isso, a gente teve também o Trump se reunindo com o Benjamin Netanyahu. E, aliás, acho que o semblante ele conta muito, né? Vejam ali a entrevista. O Netanyahu estava sempre sorrindo, falou que o Trump é o melhor amigo de Israel da história ali da Casa Branca. Então as relações elas vão indo muito bem. Ele já tinha falado no passado recente que ele estava disposto a fazer uma limpeza na faixa de Gaza. Eu até trouxe para vocês na época, lembro bem, falei assim, olha, limpeza, a gente não entende muito bem o que quer dizer. Limpeza seria ajudar as lideranças locais a reconstruir o território de Gaza? Limpeza seria tirar a população palestina dali para fazer a reconstrução do território e depois os palestinos voltarem? Ou não, enfim, né? O que seria essa limpeza exatamente, né? E hoje, com as declarações, embora ele não tenha entrado em tantos detalhes novamente de como vai ser a prática dessa ação, ele já meio que deixou algumas coisinhas transparecerem. Segundo Trump, tá? Nós vamos tomar Gaza. Ao invés dos palestinos voltarem e reconstruírem os seus territórios, os americanos vão assumir a faixa de Gaza e ter aquele pedaço de terra, desenvolver e criar milhares de empregos vai ser magnífico para os Estados Unidos. Ou seja, o plano do Trump, segundo ele, está... Porque o que vem acontecendo agora, com o estabelecimento do cessar-fogo, agora a gente tem pouco mais de 2 milhões ali de palestinos na faixa de Gaza, que estão na parte mais ao sul do território de Gaza. Com o cessar-fogo, as pessoas estão voltando ao norte. Só que as principais cidades, elas foram bombardeadas, elas foram destruídas. Você teve ali o Hamas também implementando minas, alguns equipamentos, prédios que foram destruídos. Se não foram destruídos, a infraestrutura está completamente abalada. Então são prédios que têm risco de desabamento, infraestrutura de abastecimento de água, de hospitais, enfim, está tudo comprometido. Então a ideia do Trump é você deslocar esses palestinos para os Estados Unidos, que tem grande capacidade e grande capital, reconstruir aquele território. A grande questão é, para onde vão esses palestinos? A gente está falando de 2 milhões de pessoas. Outro ponto importante, os palestinos querem sair de lá? Porque a ONU tem alguns princípios, como, por exemplo, é impeditivo, você não pode fazer um deslocamento forçado da população. Os palestinos alegam que um deslocamento, mesmo que provisório, entre aspas, a gente já vê que talvez nem tanto assim, talvez não seja uma boa ideia. A gente teve uma referência, entrevistas que foram feitas pela BBC com moradores locais, falando de uma nova Nakba. Para quem não sabe, Nakba foi um momento ali, pós a guerra entre Israel e Palestina, a guerra de formação do Estado de Israel, em que mais de 700 mil palestinos foram deslocados. De novo, eu não estou colocando a culpa completamente de Israel, tá? O contexto de guerra. Mas estou falando, foram deslocados 700 mil palestinos e a gente teve ali esses palestinos com a promessa de que um dia teria a criação de um Estado palestino, enfim, que eles poderiam retornar às suas casas. Hoje, a faixa de Gaza, ou o território ali pós a divisão em 47, está muito menor, e a Cisjordânia é uma Cisjordânia que a maior parte está ocupada, com a construção de assentamentos judeus e tal, entende? Então há um medo que possa ser uma nova Nakba, o que está acontecendo. Segundo Trump, tá? É um local de escombros. Se nós pudéssemos encontrar o pedaço de terra, um pedaço certo de terra, e construir alguns lugares realmente bons, com bastante dinheiro na região, aí sim, acho que seria muito melhor que voltar para Gaza. E aí foi perguntado, né? Poxa, mas o Trump, e os palestinos, eles vão poder voltar? Segundo Trump, tá? O que a gente tem é que o povo do mundo poderia viver lá. Seria um lugar internacional e inacreditável.
Mas claro, os palestinos também poderão morar. A gente quer transformar aquela região na Riviera do Oriente Médio. Ou seja, pelo que dá a entender das declarações, tá? Ele está falando em deslocar a população palestina para algum território, possivelmente o Egito ou Jordânia, se bem que os dois países já negaram, tá, que tem as intenções de receber o povo palestino. A gente começa a associar algumas coisas. Eu trouxe para vocês, no passado recente, que os Estados Unidos eles congelaram a verba de ajuda internacional, inclusive para grandes aliados, como, por exemplo, Taiwan, mas também para a Ucrânia e também para outros territórios. Sabe quais foram os dois territórios que não houve o congelamento dessa ajuda? Israel e Egito. Será que seria, e lembrando que o Egito, com o general Al-Sisi, tem um grandíssimo relacionamento com a Casa Branca, né, com os Estados Unidos. Será que já seria o pagamento para receber esses palestinos? É a questão que se coloca, tá? Mas esses palestinos, sei lá, ficariam no Egito e haveria a reconstrução de Gaza. Gaza é uma área litorânea, é uma área que tem gás natural, dá acesso ao mar Mediterrâneo, é um território estratégico. O que o Trump coloca é que ele faria uma riviera, talvez um centro turístico, uma reconstrução, para que seja uma área do mundo. E os palestinos? Os palestinos, se quiserem, podem ficar lá também. Ou seja, aparentemente não há intenção de tornar aquilo um território palestino também, mas sim um território para o mundo, pelo menos segundo as declarações, claro, do Trump. E aí perguntaram, né, poxa, mas como que os Estados Unidos colocariam em ação essa prática? Há possibilidade de colocar tropas na faixa de Gaza? Ele falou, olha, nenhuma ação está descartada, inclusive a possibilidade de uma ação militar. Ou seja, o que dá a entender é que os Estados Unidos, em coordenação com o Estado de Israel, agirão de maneira militar para impedir que os palestinos regressem para a faixa de Gaza, querem deslocar de maneira forçada essa população, já que eles não querem abandonar a faixa de Gaza, para que eles fiquem no Egito ou talvez na Jordânia, enquanto eles reconstroem o território para ser uma espécie de centro turístico, e talvez não para palestinos, mas sim para os povos do Oriente Médio. Professor, é exatamente isso? De novo, não há um plano concreto, então não tem como falar para vocês. Eu estou especulando em cima das falas do governo Trump. E é óbvio que se essa for, o que o Trump está colocando, o que eu estou passando para vocês for a verdade, isso vai ser amplamente criticado pela comunidade internacional. Porque a gente tem declarações de Smotrich, Itamar Ben-Gvir, alguns setores mais nacionalistas de Israel, que já falavam desse deslocamento do povo de Gaza. E não porque queriam reconstruir o território de Gaza, mas sim porque consideram que a faixa de Gaza também deveria ser território de Israel. Inclusive colocando que o que eles fazem na Cisjordânia, a construção de assentamentos, também poderia ser feito na faixa de Gaza. É uma proposta altamente problemática e que teve ressonâncias negativas. Em democratas, inclusive americanos, falam que é uma proposta ridícula. A França, por exemplo, falou que não concorda com o deslocamento massivo e forçado da população. A Ana Helena Baerbock, por exemplo, da Alemanha, também teceu grandes críticas. O Erdogan, da Turquia, coloca também que é um plano péssimo dos Estados Unidos, porque não houve os anseios do povo palestino. A ANP, o Hamas, a própria Arábia Saudita, colocando que também não vai reconhecer o Estado de Israel enquanto não tiver a criação de um Estado palestino, ou seja, a repercussão ela foi a mais negativa possível nos organismos internacionais. Entendi, o professor está defendendo o Hamas. Não estou, tá? Já trouxe isso para vocês. Às vezes tem que deixar explícito, né, algumas coisas básicas. Na minha concepção, enquanto existe Hamas, não existe a possibilidade de paz, porque o Hamas ele é uma dissidência radical da OLP que fala que a criação do Estado palestino tem que vir pela destruição do Estado de Israel. Ou seja, o Hamas não prega a paz na região, o Hamas pega a destruição de um Estado, entende? Que é o Estado de Israel. Agora, organismos como a ANP, como o Fatah, talvez algum tipo de outra organização palestina, aceite a criação de dois estados. A proposta não é isso. Aparentemente é fazer com que a faixa de Gaza não seja mais um território palestino. E aí, pessoal, o Brasil se pronunciou sobre isso também. O Lula deu uma entrevista, né, para uma rádio e ele falou que uma crítica bem grande ao plano do Trump, porque quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos e não os Estados Unidos. Inclusive colocando que os Estados Unidos participaram de tudo o que Israel fez. Então não faz sentido se reunir com o presidente de Israel e dizer vamos ocupar, recuperar e morar em Gaza. Poxa, para onde que vão os palestinos? Mais uma vez ele falou sobre a questão
alegando que foi um genocídio contra a população palestina e alegando que não sabe se os Estados Unidos, que participou disso, seria o país adequado para fazer essa recuperação de Gaza. Depois foi perguntado para ele sobre as possíveis sanções, retaliações, e ele também fez críticas ao governo Trump, alegando que é um governo que vive de bravatas. Segundo ele, os Estados Unidos também precisam do mundo. E ele vai ter, o Trump, né, que vive em harmonia com México, Brasil, China. Ele é um tipo de político que vive de bravatas. Tomou posse e já falou de Groenlândia, anexar o Canadá, o México para Golfo da América, retomar o Canal do Panamá. Ninguém pode brigar com todo mundo a todo o tempo. E aí foi perguntado se haveria a sobretaxa aos produtos brasileiros, porque o Trump já falou inúmeras vezes que Índia e Brasil são extremamente protecionistas com os produtos americanos, e ele colocou que ele vê com maus olhos, mas que ele vai responder. Se os Estados Unidos taxarem produtos brasileiros, haverá o princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil também taxará produtos dos Estados Unidos. E aí, pessoal, o que você acha dessa proposta do Trump, hein? Na minha concepção, sempre falo isso para vocês, é a tática do bode na sala. Professor, como assim, né? Vamos imaginar que você vive numa casa pequenininha. E aí você tem uma casa, sei lá, que vivem 8 pessoas. Bastante gente, né? E aí você quer assistir um filme lá com todo mundo e as 8 pessoas querem ter o lugar na sala. Só que não tem, porque falta espaço no sofá, tal, tem que sentar no chão. E aí você começa a ficar incomodado com aquilo. De repente, entra um bode na sala. Tem as 8 pessoas, mais um bode. Meu Deus, agora está apertado, está fedido, não sei o que lá. Quando você tira o bode da sala, é a mesma sala que tinha antes com as 8 pessoas. Só que agora parece muito mais confortável. Professor, não entendi sua relação aqui, né? O Trump, na minha concepção, tá? Não acho que ele queira colocar para frente, porque ele sabe das grandes reações negativas que o mundo vai trazer para isso, um deslocamento forçado da população palestina que majoritariamente não concorda com esse plano do Trump. Mas como ele já falou isso publicamente junto ao Benjamin Netanyahu, e se de repente os Estados Unidos assumirem parte ali da administração? Ou colocarem, por exemplo, representantes da Arábia Saudita, Emirados Árabes, alguns representantes que eles escolheram da ANP dos palestinos para administrar o território. Tá vendo? Eu tinha ameaçado até fazer intervenção militar, mandar militar, nem estou fazendo isso. Claro, eu estou escolhendo aqui os palestinos, tal, que vão administrar a região de Gaza. Entende? Na minha concepção, como eu sempre falo, ele joga a régua lá no alto para conseguir o meio termo. Muito possivelmente, hoje, os palestinos e o mundo acordou preocupado e talvez uma administração conjunta de Israel, palestinos, americanos, não pareça tão negativo como tomar o território de Gaza como um todo e fazer a Riviera do Oriente Médio. Será que é isso? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, galera, bem polêmico do governo Trump está acerca da sua saída de alguns organismos internacionais. Ele já saiu da OMS, agora anunciou a saída da UNRWA, para quem não sabe, é a agência que se formou da ONU, né? Pós a Nakba, pós a saída dos 700 mil palestinos ali dos territórios palestinos pós a guerra entre Israel e Palestina, a guerra de formação de Israel, e que atua no recebimento de refugiados na Cisjordânia, na Síria, no Líbano, no Egito e uma série de países, que inclusive ano passado a gente teve várias críticas de Israel, alegando que a UNRWA, que está dentro do guarda-chuva da ONU, não tem princípios somente humanitários, mas também de ligação com membros do Hamas que pregavam a destruição do Estado de Israel, tá? Ele saiu da UNRWA e também alegou que a Unicef e a própria ONU como um todo apresentam grandes problemas. Segundo ele, tá? A ONU é mal administrada e não sabe hoje qual o seu trabalho. Até por isso, nós vamos reavaliar a nossa participação, garantindo que os Estados Unidos investem muito mais que os outros países e que ainda a ONU, a Unicef e outras organizações fazem propaganda anti-americana. Ele saiu também do órgão de direitos humanos da ONU, tá? Ou seja, o Trump hoje está querendo, talvez, e de novo pode ser que ele esteja jogando verde, né? A gente não sabe, mas reduzir o seu apoio a essas organizações e romper com organismos internacionais. É um momento, cara, inovador, tá? A gente fala, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, a Conferência de São Francisco, a Conferência de Bretton Woods, que não foi exatamente depois da Segunda Guerra, mas foi no contexto do pós-Segunda Guerra, que o mundo percebeu que, duas grandes guerras, crise de 29, era necessário criar
criar mecanismos ou fóruns de discussão para discutir e entrar em um consenso antes de entrar num conflito, numa nova guerra mundial, até porque a arsenal nuclear estava sendo desenvolvido. Hoje em dia, com a eleição do Trump, do Milley e até com as falhas, né, desses organismos, cara, talvez hoje não tenha um país que defenda a ONU da maneira como a ONU está hoje, ou querem reforma, ou querem sair, enfim, esses organismos estão perdendo credibilidade, que são os espaços que sempre foram espaços de discussão para evitar grandes conflitos. Seria então esse o prenúncio de que uma guerra está se aproximando? Deixa aí nos comentários. E o próprio Milley confirmou a saída da Argentina da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que os Estados Unidos também acabaram de sair, alegando que não concorda com a maneira como a OMS lidou com a questão da pandemia, mas a gente sabe que talvez se não tivesse o Trump, que é líder do país mais importante geopoliticamente, e uma liderança dessa direita mais conservadora nacionalista no mundo, muito possivelmente o Milley ou outros líderes que podem seguir o mesmo caminho não teriam tomado tal atitude. E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes acerca do Zelensky, presidente ucraniano. Ele falou, hoje, né, a gente está quase se aproximando aí dos 3 anos de conflito, completará agora em fevereiro de 2025, da possibilidade de um encontro com o Putin. Lembrando que ele já tinha, inclusive, assinado um documento na própria Ucrânia, garantindo que enquanto o Putin fosse o presidente, ele não negociaria a paz com a Rússia. Segundo Zelensky, tá? Nós queremos conversar, inclusive, com o Putin. Se essa é a única forma na qual podemos levar paz aos nossos cidadãos, por que não? Só que ele alega que outros países europeus também devem participar. Inclusive coloca que ainda não é o momento do fim das sanções, já que isso fortaleceria os russos. E não entenda errado, eu não serei gentil com ele, o Putin é o nosso inimigo. Mas, se for para conversar, a gente pode conversar. Hoje, aparecem mais 2 candidatos para serem a sede dessas negociações, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e Suíça e Sérvia também já se ofereceram. Talvez a reunião aconteça em fevereiro, tem que esperar para ver, tá? Professor, por que o Zelensky está falando isso? Na minha concepção, a gente tem o Trump anunciando que quer se encontrar com Putin para discutir o final da guerra. O Trump tem exatamente a procuração para falar em nome da Ucrânia? Talvez o que o Trump considere como uma vitória para a Ucrânia não seja a mesma coisa que o Zelensky considere como uma vitória ou um acordo bom para a Ucrânia. Então o Zelensky falando que quer participar das negociações, que aceita conversar com Putin, na minha maneira de ver, é um jeito dele tentar se incluir nas negociações e puxar também alguns países europeus, que vão fazer a régua pender um pouco mais para um lado, menos Ucrânia aceitar ceder todos os territórios e mesmo assim não ficar da OTAN, do que qualquer outra questão. Mas percebam que os ventos estão mudando. Talvez para 2025 a gente tenha uma resolução, ou pelo menos um cessar-fogo, do conflito Rússia e Ucrânia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.